Olá, nenhum mal nos pertence e não devemos nos aprender a conviver, o menor que seja, não importa como seja, se uma tristeza, se às vezes depressão, às vezes a gente tenta assim, se conformar, aprender a viver as situações que estamos, não. Cada dia que você passa, você vence uma situação, um impedimento de saúde existe na sua vida, não é você se conformar e aprender, mas é você saber. Ele ali não pode impedir você ir adiante, por mais que seja forte, você está vencendo, você passou esse dia e você vai vencendo. O mal, ele tenta derrotar a nossa vida, o mal tenta nos silenciar, nos deixar lá, nos deixar calado, nos deixar mudos, cegos, diante de todas as situações. Mateus 9, versículo 33 diz assim: logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Logo que o demônio foi expulso, logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. E assim, o mal, ele trava a nossa vida. E quando você percebe que algo que está travando a sua vida é um mal, esse mal tem que ser combatido, esse mal tem que ser retirado. Não se pode deixar ele permanecer, nem que não seja um pouquinho. Se tem mal, a gente sabe, a gente pode tirar e a gente faz por onde tirar. Não é fácil a gente retirar algo da nossa vida, não é fácil, porque às vezes a gente, mesmo achando, descobrindo depois, às vezes são vivências, são histórias que a gente teve e a gente foi convivendo com certos mal, achando que não era nada demais. Porém, Jesus nos amostra, Jesus nos revela, Jesus nos cura e liberta. Quando a gente vai se aproximando dele, nós vamos sendo libertados. Nós vamos sendo curados quando deixamos, entregamos e o procuramos. Ele diz antes, anterior, e esse homem, ele foi levado por outros. A nossa intercessão, é importante a gente orar por aquelas pessoas que precisam de oração. É importante você orar por aquela pessoa que você percebe que existe alguma coisa que o perturba, seja físico, seja financeiro. Quantas pessoas têm um mal e impede que ela guarde, ela não se organiza, por mais que ela tente, sempre se gasta, quando vê, sempre se está se gastando, vai tentando. Quantas pessoas não conseguem se controlar, são conduzidas pelo sentimento, impulsivas. Jesus cura, Jesus liberta a nossa vida de todo esse mal. Ele vai fazendo, vai transformando, a gente vai se abrindo e a gente se entrega. Eu me entrego, a gente procura alguém, vai entregando em oração, a gente procura ele em oração e ele vai aparecendo quando o nosso coração está sincero. Não precisa desespero. Só precisa ter a certeza, a confiança. Esses homens que levaram, essas pessoas que levaram esse homem surdo, mudo, mudo ao encontro de Jesus, tinha a confiança nele. É isso o primeiro passo que a gente precisa para se transformar a nossa vida, confiar. Confiar que a sua situação vai mudar, confiar que a sua oração junto com outras orações vai mudar a situação do outro. Não desista, não desista de nada na sua vida, não desista, procure tirar esse mal. E esse mal é assim, ele impede que a gente consiga falar um outro que a gente deve falar, impede da gente escutar o que Jesus nos tem, impede a gente ver as graças acontecendo, tantas coisas estão acontecendo e às vezes a gente só olha e percebe a graça da vida do outro. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem
fica presa e num foco, assim, num foco, e vê sol e aquilo ali, sol e nos falta. Às vezes a gente fica preso nisso, nessa escravidão disso, de o e nos falta. Por mais que eu tenha, por mais que a gente vá ganhando, por mais que a gente tenha as coisas acontecendo em nossa vida, a gente ora sempre pelo e nos falta. Tem lá uma coisa, outra coisa, mas aquilo ali me falta. Aí consegue outra coisa, mas aquilo ali é sempre isso, sempre a gente às vezes olha e falta, e isso nos oprime, isso nos escraviza, porque sempre não existe uma alegria, sempre está tendo uma frustração porque eu olho para o e me falta. Eu olho para o e me falta, eu não agradeço, eu tenho, não deixo de agradecer a ele meu dia, acordou, mas é o que me falta. É o que me falta, tantas coisas, tantas pessoas boas ao nosso redor, mas me falta aquilo ali. Isso vai frustrando, isso vai nos oprimindo, e isso não pode acontecer. Jesus restaura, Jesus tira tudo isso da nossa vida. Jesus nos conduz. Nós deixamos ser tomados até por relacionamentos, e não precisava na nossa vida, se prendemos também a relacionamentos e deixamos aquilo ali preso, amarrados no medo de falar, de procurar aí. Não, eu não me acho merecedor. Não, eu não consigo. Não, eu não vou estudar porque eu não posso. Tem pessoas melhores, tem pessoas que são mais assim, tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas assim. Sempre a gente se rebaixando, sempre a gente se colocando para baixo. Não. Senhor, venha e nos liberta desse todo esse mal e nos oprime, Senhor. Liberta o nosso coração, Senhor, para que a gente aprenda a se gostar. A partir desse momento a gente aprende a se gostar. Liberta, Senhor, desses espíritos, dessas coisas do mal, dessas energias malignas, e às vezes vêm a nos perturbar e nos silenciam em nossa opressão. Quantas vezes você precisa desabafar algo para ninguém, você não é ferir, você não é preocupar alguém, e você fica em silêncio se torturando naquela tristeza, naquela dor imensa, e não consegue, não tem, porque você não é preocupar o outro. Senhor, abre a boca dessa pessoa. Nós temos que procurar uma pessoa e falar. Nós temos em primeiro lugar Jesus. Peça o Espírito Santo e Ele lhe conduzirá às pessoas certas. E você aprenderá a ter esse controle, a fazer. Em momentos de oração, você se libertando, você gritar, clamar. Não se prenda a essa dor que você está tendo. Quantas pessoas estão sofrendo de dores, de situações em seu corpo e não falam porque não querem preocupar, ou não vai atrás de se medicar porque tem medo de chegar lá e preocupar e ter medo. E de achar, eu vou receber um exame. E será que vai ser? E se eu receber, eu já me dou um ultimato quando às vezes a gente recebe um exame e não é propício e a gente iria, e a gente já dá aquele ultimato, já se sente derrotado, já determina ela derrota para a nossa vida. Não. Esses demônios têm que sair da nossa vida. Se você recebeu, você tem a sua vida ainda. Você está vivo, você respira enquanto a gente está aí. Existem inúmeras possibilidades na nossa vida, mas como esse homem, a gente tem que ter, como essas pessoas, a gente tem que ter confiança, e Deus pode nos ajudar a superar todas essas coisas, a passar por todos os momentos, a ir vencendo os nossos males. Claro, existem coisas que naturalmente, humanamente, não sai da nossa vida. Existem situações que a gente, humanamente, a gente aprender a conviver, mas não de uma maneira cômoda, não assim.
Não determinando que aquilo ali vai permanecer, não. Eu venço mesmo e me limita, eu não vivo e me limita. Quantas pessoas têm seus limites físicos e não vivem esse limite? Eles vão além, eles procuram outros dons, eles procuram outros meios, eles procuram outras maneiras e vão vencendo, porque não se prendem aos seus limites físicos. E você, nós não podemos nos prender a nossos limites físicos, às nossas fraquezas, porque Paulo diz bem assim, São Paulo diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Então não se prenda à sua fraqueza, veja a força do Senhor agindo agora, nesse momento em sua vida, transformando. Abra o seu coração agora, abra os seus olhos, veja os seus olhos, abra o seu coração, abra o seu espírito e deixe essa graça entrar na sua vida, transformando, orando e libertando tudo que precisa e fazendo você ver. E você tem possibilidade e você pode mudar o rumo da sua vida, determinando isso, não vivendo o seu limite, mas vivendo a graça de Deus na sua vida. O céu é o limite da graça de Deus. A gente pode ir, como ele diz em Isaías, ele dá asas e a gente voa como águia, vê longe. Nada nos impede, nada nos limita quando a gente vê a possibilidade. Mesmo aquelas coisas que me limitam humanamente, não, mas me limitam, porque eu não vou mais viver as minhas impossibilidades, mas vou viver a graça de Deus se realizando na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E eu determino na sua vida isso para você, a graça da sua vitória. Amém.